Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal de DevShop. Hoje vamos dar uma continuidade de um tema muito importante que estamos a falar sobre operadores. E por sua vez vamos falar sobre operadores de comparação, visto que a gente já visualizou como é que funcionam os operadores aritméticos. Portanto, quando nós falamos de operadores de comparação em JavaScript ou em uma determinada linguagem de programação, elas são ferramentas que nos permitem fazer uma determinada comparação de um item ou até mesmo de números. E por sua vez, eles têm um tipo de retorno de dados, ou seja, elas retornam um dado ou valor do tipo booleano, que significa dizer que elas são declaradas como verdadeiro ou falso. Portanto, em JavaScript ou em uma linguagem de programação, elas são muito úteis em diferentes programas que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, onde a gente pode utilizar ela para fazer uma determinada, por exemplo, comparação ou até mesmo verificação, utilizando o laço if e else, e também podemos utilizar para nós fazermos um loop, não é? Nesse caso, utilizando o laço while e for. E por sua vez, em JavaScript, elas podem ser utilizadas para fazer validação de um determinado formulário. Portanto, como vocês podem ver, esta minha tabela, ela contém os tipos de operadores de comparação que existem em JavaScript, onde tem a sua descrição, o seu exemplo e o seu resultado. Portanto, vamos começar pelo nosso primeiro operador, que é este operador que é maior que é utilizado para nós fazermos uma comparação de números maiores ou valores maiores. Portanto, nós temos aqui exemplo, 5 maior de 3, ela retorna true, porque a declaração ela torna-se verdadeira, 5 é maior de 3. E por sua vez, temos aqui o nosso menor que é representado por esse símbolo, ou seja, ele é o inverso do maior que, onde nós temos este exemplo, 5 menor de 3, ela retorna falso. E por sua vez, temos maior ou igual que é representado por este operador, e temos um exemplo que é 5 menor ou igual a 3, maior ou igual a 3, é igual a true. Tá? Significa dizer que o maior ou igual, ela pode vir a fazer uma comparação de número maior como também de número igual. E por sua vez, ela retorna um dado ou um valor como true, que é verdadeiro. E por sua vez, temos o seu inverso, que é menor ou igual a. E temos um exemplo, 5 menor ou igual a 3, ela retorna falso. Ela está fazendo essa comparação e também está levando em conta a sua igualdade. Então, a razão pela qual retornou falso. E, por sua vez, temos a nossa igualdade ampla, que ela simplesmente faz a comparação apenas de valores. Não importa se o tipo de oposto que a gente está fazendo essa comparação seja um dado diferente, mas ela só vai levar em conta o tipo de valor que está constituído dentro dela. Portanto, nós temos aqui neste exemplo 5 igual a 5, ou seja, esse 5 é uma string. Automaticamente, o nosso programa ela está a converter ou vai converter e por sua vez vai fazer esta mesma comparação, razão pela qual ela retorna tudo. E temos também aqui mais um exemplo como igualdade estrita. Igualdade estrita que é representado por 3 igual, símbolo de atribuição tripla, e é chamado de igualdade estrita, que ela recebe, não é, ou faz a comparação de valor e o tipo. Diferente da nossa igualdade ampla, a igualdade estrita, ela permite fazer essa comparação, vai fazer uma comparação primeiro, o valor e o seu tipo. Qual é esse tipo? Pode vir ser uma string, pode vir ser um booleano, pode vir ser um number, entre outros. Portanto, aqui nós temos esse exemplo, 5 igual a 5, ou seja, está a fazer uma igualdade estrita tendo em conta o tipo de valor, razão pela qual ele retornou falso. Por quê? Porque este aqui é um number e este é uma string, então não há uma comparação direta, ela não converte, ela simplesmente vai analisar do tipo de valor e o tipo de dado ou e o tipo de valor que está constituído nela.
Portanto, como eu disse anteriormente, este é um number e este é uma string, razão pela qual ela retorna falso. E também nós temos o diferente amplo, não é? Que permite apenas valores, comparação do diferencial de valores. Portanto, nós temos 5 diferente de 5. Essa é uma string, tá? Ela é uma string, razão pela qual ela retorna falso. E por sua vez, nós temos o diferente estrito, que também recebe valor ou tipo, ou seja, vai fazer a comparação do tipo de valor e o seu valor que está constituído nela. Nós temos aqui 5, diferente, estrito a 5, ou diferente, que retorna true. Aqui, diferente desta primeira, o que está acontecendo? Aqui, primeiramente, antes do nosso programa fazer essa diferenciação, essa comparação diferencial, ela primeiramente vai converter o nosso valor que está dentro da string e por sua vez vai realizar a sua operação, a razão pela qual ela retorna true. Agora, nós temos aqui uma alerta muito importante que vai nos permitir fazer uma diferenciação crucial da igualdade ampla e da igualdade estrita. Tendo em conta essa descrição diferencial, a gente também vai conseguir ter uma ideia mínima de quando é que a gente pode utilizar cada uma delas. Portanto, vamos começar pela nossa igualdade ampla. A gente tem aqui a igualdade ampla, ela diz: compara apenas o valor, ignorando o tipo. Como eu disse, ela vai fazer simplesmente a comparação do valor e vai ignorar o seu tipo. Não importa que seja um tipo booleano, uma string ou entre outros, ela só vai focar apenas no seu valor que está a fazer a sua comparação. Portanto, também temos aqui, realiza a coerção de tipo automática quando os operandos são diferentes. Ou seja, a coerção significa dizer que ela faz a conversão automaticamente quando os valores atribuídos ou os seus operandos são diferentes. Pode ser uma string, pode ser um number, ela vai fazer essa conversão e por sua vez vai realizar a sua operação. E temos aqui também, pode gerar resultado inesperado, claro. Então, já é um alerta de que quando nós queremos utilizar a igualdade ampla, a gente tem que analisar primeiramente os tipos de valores que elas vão estar constituídos, porque isso pode causar certos erros no nosso programa. Já em relação à igualdade estrita, ela compara o valor e o tipo simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo vai fazer essa comparação do valor e vai fazer essa comparação do tipo de valor que está constituído ao mesmo tempo. E também temos aqui, não realiza coerção de tipo, ou seja, não faz conversão. Se os tipos forem diferentes, vai retornar sempre falso. Um number ou string vai sempre retornar falso. É a forma mais segura e recomendada para comparações em JavaScript moderno. Portanto, a gente já consegue concluir que, diferente da igualdade ampla e a igualdade estrita, a igualdade estrita ela é a forma mais utilizada e mais recomendada sempre que nós queremos fazer a nossa comparação de um determinado código utilizando o nosso JavaScript. Portanto, feito isso, eu vou agora no meu VS Code, que é para mostrar tudo aquilo, não é, que a gente pode visualizar na nossa tabela e fazemos alguns exemplos práticos ou exercícios práticos para termos ideia real de como é que funciona. Portanto, eu vou começar aqui por definir uma variável, vou criar uma variável chamada A, que vai receber o valor 5. E vou criar mais uma variável chamada B que vai receber o valor 3. Portanto, eu posso imprimir a minha comparação console.log A maior de B. E a gente vai visualizar o que vai acontecer, ou qual é o tipo de retorno. A gente consegue visualizar que ela retorna true, tá? Porque ela está a fazer uma conversão, ou não está a fazer uma conversão, mas sim está a fazer uma comparação. A maior de B, o valor de A é 5 e o valor de B é 3, portanto ela retorna true. Mas se eu fizer o oposto, por exemplo, posso alterar aqui menor, o que vai acontecer? Ela vai retornar falso.
tá? Ela retorna falso. Por quê? Porque este valor, o valor de B não é maior de A. Bom, feito isso, eu posso dar mais, vamos criar mais uma outro exemplo, uma variável num que vai receber 14 e o let num que vai receber 10. Posso dar aqui, criar mais uma variável que vai armazenar, que vai ser valor comparado. Que vamos ter a num maior ou igual a num 1. Vamos imprimir console.log. Vamos ter aqui o valor comparado para nós visualizar o que vai acontecer. Ela retorna true, tá? Ela retorna true porque esse valor num é maior. Também pode ser igual. Eu posso alterar aqui, por exemplo, 14. Só para a gente poder verificar o que vai acontecer. Também retorna true. Então a gente já consegue concluir que maior ou igual, ela faz a comparação de número maior e também leva em conta a sua igualdade numérica. Portanto, mas se eu fizer o oposto, vou cortar aqui, meter o menor igual para nós visualizar, a gente consegue verificar, não é? A gente consegue verificar que ela retorna falso. Então, ela já faz em conta uma comparação que este valor aqui não é menor, mas sim é maior. Portanto, se eu voltar aqui, colocar 0, desta feita ela retorna true, ou seja, não está a fazer a comparação do seu maior, mas sim está a analisar simplesmente a sua igualdade numérica. Boa. Eu também vou comentar essa expressão, vou utilizar agora o valor diferencial para a gente poder visualizar o que vai acontecer. Portanto, aqui vou colocar uma string, não é? Vou colocar uma string, vou fazer assim, console.log, ok, console.log e passar aqui a num diferente de número 1. A gente vai visualizar o que vai acontecer. Boa, ela retorna falso, tá? Ela retorna falso. Se nós voltamos aqui na nossa tabela, a gente já consegue diferenciar. Se nós voltarmos na nossa tabela, a gente já consegue verificar que esses valores diferentes, ela vai simplesmente analisar o seu valor. Qual é esse valor que está constituído aqui? Portanto, aqui no nosso VS Code, a gente consegue verificar que este é um number e este é uma string, razão pela qual ela retorna falso. Mas se eu colocar aqui ao mesmo tempo, vamos supor que eu coloco também uma string, também ela retorna falso, tá? Ela retorna falso. Mas vamos supor que se eu coloco 4 ou 14, para a gente visualizar, também vai retornar true, aqui retorna true, tá? Porque ela vai analisar sua comparação, já que ambos são string, mas a igualdade aqui é diferencial, tendo em conta a diferença de números, então razão pela qual ela retorna true. Boa. Portanto, vou apagar essa expressão toda. Como a gente falou que estes mesmos operadores de comparação, elas são utilizados para nós fazer uma verificação de determinados itens. A gente pode dar um exemplo muito simples, muito prático, por exemplo, para fazer a verificação utilizando os operadores de igualdade estrita, que é mais utilizado para nós utilizar com o laço if e else. Portanto, eu vou criar uma variável chamada constante, que é para nós verificar a idade de uma pessoa se está apto para conduzir, não é? Então, nós temos uma variável idade e, por sua vez, eu vou verificar se essa minha idade
ou essa idade da pessoa está apto para poder conduzir, e se estiver apto, a gente vai imprimir uma mensagem, caso contrário também vamos imprimir uma outra mensagem, tá? Portanto, a gente vai agora, if idade é maior ou igual a 16, né? Vamos meter 18, em vez de 16, vamos meter 18, vamos aqui, console.log, já está apto para conduzir. Caso contrário, vamos no else. Caso contrário, console.log não está apto. A gente vai imprimir o que vai acontecer. A gente consegue verificar que ela retorna não está apto. Por quê? Porque a minha variável aqui, idade, ela está armazenando o valor 16 e, portanto, ela vai fazer 16 maior ou igual a 18? Não, tá? Então, a razão pela qual ela cai na minha segunda expressão. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para 18, vamos por 19, ela cai na minha segunda expressão, ou na primeira expressão, já está apto para conduzir. Do mesmo modo, se eu colocar aqui o 18, a gente também consegue visualizar que já está apto para conduzir. Boa. Então, eu vou comentar essa expressão, vou criar mais uma outra variável. Vou criar uma variável chamada const valor, vou criar aqui com LED que vai nos permitir fazer a alteração, valor que vai ser 20, e vamos ter mais uma outra variável, valor 2, e vamos ter uma string 10, tá, não é? Então, feito isso, a gente vai fazer uma comparação dessa nossa igualdade. A ser if valor igual a valor 1, a valor 2, a gente vai passar uma mensagem para ela, tá? Qual é essa mensagem? Pode ser uma string normal, então aqui console.log, pode passar uma string aqui, vamos passar aqui, por exemplo, verdadeiro. Caso contrário, ela vem no else. Vamos dar aqui console.log, passar aqui uma string false. Boa, feito isso, agora vamos visualizar. Ela retorna falso, tá? Retorna falso. Por quê? Porque esta igualdade estrita, ela não é uma igualdade que permite fazer uma conversão. Ela vai simultaneamente analisar os seus valores, tendo em conta o tipo e o valor. Portanto, o nosso valor aqui é 20, que representa um number, e esta aqui é uma string que está como 10, não é? É uma string. Portanto, quando ela fazer a sua comparação, não vai fazer nem coerção ou conversão, simplesmente vai analisar. Os tipos são diferentes, razão pela qual ela retorna falso, tá? Boa. Eu também posso fazer aqui um exemplo simplificado. Deixa-me dar aqui mais um exemplo. Se eu fizer console.log, por exemplo aqui, null igual a undefined, para a gente poder visualizar o que vai acontecer. Também retorna falso, tá? Retorna falso por quê? Porque a gente já visualizou. Este é um outro tipo. O null representa um dado diferente do undefined. O undefined também é um dado diferente, tá? Portanto, a razão pela qual ela retorna false, que é falso. Vamos dar um exemplo simplificado, que é para nós utilizar mais. Por exemplo, aqui vou criar uma variável chamada let, que vai ser nome, que inicialmente vai ser um undefined, tá? Se eu imprimir, por exemplo, console.log nome, a gente vai ver que ela vai imprimir o seu undefined, significa dizer que não está definido.
Boa, mas eu posso atribuir o valor no nome, passar aqui, Dev Jocas, tá? Agora, se eu imprimir, a gente já consegue visualizar que ela retorna Dev Jocas, mas vou utilizar o meu condicional if, eu faço assim, if nome igual, tá? If nome igual a Dev Jocas. Eu posso escrever assim, if nome ponto, que é uma propriedade string, não é? Que nos permite fazer essa mesma coisa. If nome ponto start with the console.log. Console.log. Bom, na verdade aqui a gente já não está utilizando o nosso operador de comparação, mas eu quero utilizar o meu operador de comparação, então a razão pela qual eu vou apagar, a ideia é ver o que é que vai acontecer com o nosso operador de comparação. Dev Jocas, ou se nome igual a Ana, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Nome atribuído correto. Caso contrário, else console.log nome não atribuído correto. A gente vai visualizar, a gente consegue visualizar que ela retorna que o nome não atribuído correto. Por quê? Porque a nossa atribuição aqui da nossa variável numérica foi Dev Jocas, tá? Ela vai analisar o tipo de atribuição, então, que encontra-se armazenado dentro da nossa variável de nome. Portanto, mas se eu passar aqui agora deixa eu aumentar aqui, o Dev Jocas, a gente vai conseguir visualizar o nosso retorno. A gente agora, desta forma, a gente consegue visualizar que ela retornou nome atribuído correto. Muito bem, pessoal. É mais ou menos isso que eu queria partilhar convosco e espero que vocês tenham gostado e tiraram o máximo proveito deste conteúdo sobre operador de comparação. E espero da vossa parte mais comentários. Se tiverem dúvida, podem escrever aí que eu possa voltar mais uma vez a explicar este mesmo conteúdo. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal, deixem um like, partilhem, ativem a notificação para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto e fui!